dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, viu? Como que passaram o final de semana? Descansaram bastante depois de uma semana de prova? Tenho certeza que sim. Me fala uma coisa. Pega primeiro o material de história. Nós vamos fazer a correção da página 65, 66 e 67. Só que a semana passada nós fizemos a correção oralmente, porém eu preciso de ter certeza que todos vão ter a chance de fazer a correção, tá? Então nós vamos realizar juntos essa correção. O que são especiarias? Acompanhe a correção. Vocês podem parar o áudio, parar o vídeo, voltar um pouquinho e ir mais para frente, mas uma coisa eu falo. O importante é acompanhar toda a aula, tá? Tem gente que às vezes começa a assistir e para. No futuro, é claro que essas perdas, por menor que seja, vai fazer falta. Então vamos lá. O que são especiarias? São produtos de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Geralmente eles são condimentos, tá? Cite os tipos de especiaria: cravo, canela, pimenta, açúcar, gengibre e noz moscada. O exercício 3 era para ligar. Do lado aqui ficou 3, 2, 1. Tô indo rápido só para certificar que todos terão a chance de fazer. 4. Explique o motivo que levaram os grandes navegadores a procurar novos caminhos em busca de especiarias. O que motivou? Os preços altos provocados pelas dificuldades em obter as especiarias, além da crise causada pelas transformações políticas e econômicas, pelas quais a Europa passava, motivaram a busca por novas rotas comerciais. Em que países as especiarias eram encontradas em abundância? Lá na Índia. Como ficou conhecido o centro náutico onde os portugueses trocavam as experiências e comentavam as suas descobertas? Na escola de Sagres. Qual que era o instrumento que os navegadores utilizavam para facilitar a orientação das estrelas? O astrolábio, tá? 8. Complete o espaço de acordo com o texto didático lido anteriormente. Cristóvão Colombo saiu de Porto de Palos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações: Santa Maria, Pinta e Nina, tá? Só faltou Pinta ali, tá? Mas Santa Maria, Nina e Pinta. No próximo slide, nesse slide, você vai pegar o teu caderno de história e vai copiar todos esses 4 exercícios. Vamos voltar a usar os cadernos agora, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Copie e responde essas questões em seu caderno de história. Numere as frases seguindo a sequência histórica dos acontecimentos. Portugal foi o pioneiro no Estado Nacional na Europa. Essa corrida comercial ocasionou as grandes navegações que resultavam na colonização dos continentes. Dá um pause no áudio, mas copia todo o exercício no teu caderno, tá bom? Vamos para a próxima página de exercício. Por que Portugal deu início às grandes navegações? 4. De que forma podemos relacionar as grandes navegações à história do nosso continente? Você já sabe qual que é o nosso continente hoje, tá? Nós vamos agora partir rumo à página 67.
Página 67 do nosso livro diz: a chegada dos portugueses no Brasil. Olha aí a foto que tem aí na frente do seu visor, a chegada dos portugueses. O rei de Portugal, Dom Manuel, ele realizou uma grande expedição com 13 caravelas para expandir e conquistar novas terras. Com essas 13 caravelas, eram mais de 1.500 homens. Foi comandar essa esquadra, ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral. O objetivo maior dessa esquadra seria chegar até as Índias, porém, nós já ouvimos, já discutimos que devido às mudanças, eles abrirem um pouco mais para o mar adentro, eles acabaram indo para um outro lugar, tá? Eles ficaram andando, e no dia 22 de abril, eles avistaram uma terra, um monte, na verdade era uma terra, mas tinha uma saliência, era um monte. Lá, eita, tá voando aqui o óculos. Lá, quando eles avistaram esse monte, eles colocaram o nome de Monte Pascoal, porque estava bem perto da Páscoa, tá? E eles começaram a ir rumo ao Monte Pascoal, porque de longe eles avistaram e falaram, não, tá perto da Páscoa, vamos botar o nome de Monte Pascoal. Eles foram se aproximando desse monte, ancoraram os seus barcos, né, grandes barcos, e chegaram na terra. Lá eles colocaram o nome dessa terra de Porto Seguro. Quem já foi para a Bahia, Porto Seguro, continua o nome até hoje. Foi exatamente lá em Porto Seguro que eles ancoraram seus barcos, seus grandes barcos, e deram o nome de Porto Seguro. Todos os registros dessa viagem, dessa grande expedição, foi relatado num diário, foi relatado por Pero Vaz de Caminha. Era um escritor da viagem e todo o enredo da viagem, Pero Vaz de Caminha, ele contava como que estava sendo para depois mandar para o rei, tá? O Dom Manuel. Então, por serem os povos portugueses na esquadra, por eles serem católicos, também nessa esquadra vinha padres jesuítas. A língua hoje está travada, acho que é o final de semana. Junto com a esquadra veio Frei Henrique Soares de Coimbra, que quando chegou aqui, ele realizou uma missa de ação de graças por terem feito novas conquistas, né? Só que lá, tanto em Portugal como na Espanha, os dois países, eles tinham grandes expansão. Eles mandavam navios para estar descobrindo novas terras. Só que os dois países eram potências, eram países assim que estavam em grande ascensão dessas grandes expedições exploradoras. Eles estavam observando que a qualquer hora esses dois grandes países exploradores, tanto Portugal como Espanha, poderia a qualquer hora dar uma briga. Porque quando tem conquistas, quando estão explorando, é claro que quem já tentou conquistar uma gatinha ou um gatinho? Se outro colega também gosta, tem rivalidade, né? E foi isso que aconteceu com a Espanha e Portugal. Como os dois países eles buscavam novas conquistas, eles tiveram que fazer um acordo. Como que se chama esse acordo? Tratado de Tordesilhas. Para não ter uma guerra, eles falaram, ó, nós vamos aqui passar uma linha imaginária e Portugal fica aqui, ó, com a terra
do lado amarela, e a Espanha fica com toda aquela terra verde. Para eles, depois de algumas discussões, algumas brigas, acordaram e até hoje nós temos que aprender sobre esse Tratado de Tordesilhas. 3 países não gostou muito não, tá? Desse tratado. Achou um pouco injusto essa divisão de terra para explorarem, mas tiveram que engolir. Mas não gostaram, tá? Que países são esses? Vamos lá? Espanha. Quais são os países que não gostaram desse acordo? Procura aí, no seu livro, na página 68. Foram os ingleses, franceses e holandeses. Eles não aceitaram muito esse tratado que se deu em 1494, tá? Eles acharam injusto, porém os objetivos maiores eram evitar conflitos e guerras entre esses 2 países, porque se tivesse guerra, o prejuízo ia ser maior, tá? Tanto Portugal como Espanha partiram em busca de explorar. Quando Portugal chegou aqui no Brasil, que avistou todo o nosso território, avistou entre aspas, porque depois que ele passou a explorar mais. Mas no começo, que ele chegou aqui no Brasil, ele deu o nome de Ilha de Vera Cruz. Por que ilha? Porque era uma parte de terra em volta a mar. Ele achou que era só aquele pedacinho de terra, então ele deu o nome de Ilha de Vera Cruz. Conforme ele foi ficando mais dias, e ele percebeu que não se tratava de uma ilha, e sim uma terra de Santa Cruz. Também os portugueses, nessa exploração que eles vieram, eles descobriram algo muito importante no nosso país. Que é? A primeira riqueza nossa, qual que era? Além do povo, né, que é um povo maravilhoso, é riqueza. Mas eles conheceram o pau-brasil. O pau-brasil passa a ser uma mercadoria muito importante para eles e eles vão assim, ó, explorar muito, pegar e levar para lá o nosso pau-brasil, que era uma madeira muito boa, ela tinha uma cor bem específica. Então, nesse dia de hoje, o que nós vimos? A grande expansão, né? Expedição que Portugal realizou com 13 caravelas, mais de 1.500 homens iam para as Índias, acabaram caindo aqui no nosso território, devido aos 2 países, Portugal e Espanha, os 2 estavam assim em busca de novas conquistas, explorando outros lugares. Essas 2 potências, para não ter guerras e conflitos, eles tiveram que fazer o acordo do Tratado de Tordesilhas. Grava isso. Nossa aula de hoje é basicamente isto. Vocês vão ler no livro de vocês o que a professora explicou. Vocês lerão a página 67, 68, 69 e vão fazer no livro a página 70, 71 e 72 esse caderno, tá bom? Até a próxima aula de história. Um beijo!